Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Rosenberg. E você sabia que Game of Thrones, aquela série famosa inspirada num livro, também foi inspirada numa história real? Ou seja, aquele livro de ficção que inspirou a série também foi inspirado em fatos reais da história? Não? Então senta aí que eu vou te contar. Bom, a série foi inspirada em fatos reais, não só em um, como em vários. E eu vou contar aqui pra você um por um de todos os fatos históricos, ou da maioria, que inspiraram o criador George R.R. Martin de se inspirar para escrever o seu livro, que ficou famoso pela série Game of Thrones. Bom, vamos lá. O contexto geral foi inspirado na Guerra das Duas Rosas, que foi entre a família York e a família Lancaster, que inspirou a criação das famílias Stark e Lannisters. E esse conflito aconteceu lá para os anos de 1400 e também foi inspiração para as obras de William Shakespeare. Número 2. Julgamentos por combate. Na série, quando um personagem ele é condenado por algum crime, ele pode optar, alternativamente, o julgamento por combate, que é contratar um mercenário para lutar contra o mercenário do tribunal, e o mercenário de quem ganhasse a luta venceria o caso. Se o mercenário do tribunal ganhasse, ele era julgado. Se o mercenário do condenado ganhasse, ele se via livre. Mas isso não acontecia em todos os tribunais, tá galera? Isso acontecia apenas nos tribunais onde não se conseguia prova suficiente para poder incriminar a pessoa, então não havia um consenso no tribunal, então se permitia o julgamento por combate, que era resolvido na força. Diferentemente do que foi retratado na série, os embates não terminavam com alguém morto. Ganhava quem obrigasse o adversário a se render. Número 3. O Casamento Vermelho. Bom, em um só episódio, O Casamento Vermelho, morreram 3 personagens principais de forma inesperada durante um casamento, onde era um momento de confraternização, aconteceu uma tragédia. E isso não foi obra puramente da imaginação do Martin. O próprio Martin disse que a cena foi inspirada em um momento da história escocesa, que tem o nome de O Jantar Negro. O Jantar Negro refere-se a um fato de 1440, quando os assessores do rei da Escócia, James II, que tinha 10 anos na época, convidaram seu rival ao trono, o conde de Douglas, que tinha 16 anos, para um jantar em seu castelo. Ofereceram a ele que passasse a noite ali com todas as garantias. O relato histórico destaca que, após alguns momentos tranquilos, soaram vários tambores e colocaram a cabeça de um javali negro em cima da mesa de comensais, o sinal da morte. Depois o conde e o irmão foram levados a uma torre e decapitados, apesar das súplicas do rei para que não fizessem isso. Número 4. A Muralha de Adriano. De acordo com a descrição no livro de Martin, a muralha tem uma extensão de 420 km e uma altura de 213 metros, e serve para proteger os 7 reinos dos chamados Selvagens e dos outros, que são os Caminhantes Brancos. A muralha foi inspirada em uma construção bem menos imponente, mas de grande importância histórica, o Muro de Adriano, erguida a mando do imperador Adriano no século II, para proteger a província romana das tribos do norte da ilha, que depois se tornariam o que se conhece hoje como Escócia. Martin conheceu este muro ao viajar ao Reino Unido nos anos de 1980. Ele relata: "Estava na Inglaterra visitando um amigo, e me levaram para perto de uma fronteira com a Escócia, onde paramos para ver o Muro de Adriano", disse ele à revista Rolling Stones, e continua: "Fiquei parado ali e pensando como seria a vida de um legionário romano que tinha de passar sua vida vendo ao longe aquelas colinas." E lembrando também, galera, que essa questão dos selvagens, do muro separar os, entre aspas, civilizados dos, entre aspas, selvagens, também é uma questão que existia no Império Romano, que cercava o seu território por muralhas para afastar os, entre aspas, selvagens deles. Número 5. A Coroa de Ouro. Em Game of Thrones, o irmão da Daenerys Targaryen, um dos personagens da série, pede a Khal Drogo, o chefe da tribo nômade Dothraki, a coroa que lhe havia sido prometida, em troca do casamento arranjado com sua irmã. Tudo isso enquanto ameaçava com uma espada o bebê que ela levava no ventre. Drogo, cansado daquela situação, ordena que ele seja preso com os braços para trás enquanto ele funde peças de ouro em um caldeirão. Depois, derrama metal ainda derretido sobre a cabeça do cunhado, matando-o.
Uma situação parecida ocorreu com o imperador romano Públio Licínio Valeriano, segundo relatos históricos. Após ser capturado, no ano de 260, pelo rei persa Shapur I, ele foi obrigado a engolir ouro derretido, entre outras humilhações. Mas a veracidade dessa história é questionada por muitos historiadores, sem que se tenha chegado a um consenso sobre como foi o destino de Valeriano. Mas isso não impediu Martin de usá-la como inspiração para uma das séries mais populares da história da televisão. Número 6. Bônus. A morte de Jon Snow. Aquela cena em que o Jon Snow é assassinado pelos seus companheiros é uma cena que é muito parecida com a morte de Júlio César, onde ele é assassinado pelos senadores que estão descontentes por ele estar sendo muito rígido, muito ditatorial, está se sentindo muito poderoso, está querendo comandar tudo por si próprio. Então os senadores se unem, conspiram contra ele e o esfaqueiam até a morte. É muito parecido com o que acontece em Game of Thrones, quando Jon Snow é esfaqueado até a morte pelos seus companheiros da Patrulha da Noite. E a última facada vem de um jovem que ele ajudou, que ele salvou no passado, e o jovem estava descontente porque o Jon Snow estava ajudando o povo livre, que era conhecido por eles como os Selvagens, e ele estava muito descontente por causa disso, porque os Selvagens foram responsáveis por assassinar sua família. Então o rapaz, por mais que tenha sido salvo por Jon Snow, ele se sentia atraído pelo Jon Snow ter salvo os Selvagens que assassinaram sua família. Então ele vai lá e dá a última facada. E o Jon Snow fica surpreso por essa facada, esse golpe estar vindo de uma pessoa que ele ajudou. Mesma coisa aconteceu com Júlio César, que ele tinha um enteado que era filho da esposa dele, que não era filho dele, mas era um enteado que ele tratava como filho, e esse filho foi o último da facada, tanto que ele disse a famosa frase, até tu, Brutus, porque o nome dele era Brutus. Mas é isso, galera, mais um conteúdo pra vocês. Comentem se vocês sabiam disso, se vocês não sabiam, comentem também. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam ver, e também o sininho, eu sempre esqueço, ativem o sininho para poder ter as notificações em tempo real. É isso, mais uma vez eu vou ficando por aqui, fui!